chamar aqui, inclusive, as informações. Olha só. Você que, inclusive, que está sempre ligado aqui no Bom para Todos, acompanhou com a gente os preparativos para o encontro que discutiu a economia de Francisco com participação de jovens de vários países, isso ali no final do ano passado, 2020. Esse debate surgiu após uma carta do Papa Francisco que fazia um chamamento para que a economia fosse pensada de uma outra forma. Bom, agora esses jovens economistas, empresários vão voltar a se reunir justamente amanhã, no dia 2 de outubro, para uma nova conversa sobre os rumos da economia no Brasil e no mundo. E também para fazer um balanço, é claro, desses últimos 2 anos, já que a carta do Papa Francisco foi publicada em 1º de maio de 2019, mais de 2 anos já. Quem vai trazer mais informações para a gente é o Eduardo Brasileiro, que é sociólogo, integrante da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Oi, Eduardo, um grande prazer te receber de volta por aqui. Tudo bem com você? Thalita, é um grande prazer também estar com vocês. E aí, a economia de Francisco se une a esse grito do dia 2 de outubro de Fora Bolsonaro. E aí eu vejo a concretização mesmo de um projeto de sociedade. Estou muito feliz por estar nesse diálogo com você às vésperas de um sábado tão importante como o de amanhã, né? Que dia importante, pois é gritar nas ruas o fora Bolsonaro e pensar uma nova forma de fazer economia, né? E daí, em relação a isso, eu queria que você fizesse um balanço desses últimos 2 anos. O que foi discutido, o que há em relação à criação, a pensamento sobre essa nova economia? Conta pra gente. Que legal. Não, Thalita, então, de 2 anos para cá, nós temos nos dedicados a fazer uma discussão da economia de Francisco e Clara que passe pela vida do povo. Vocês sabem, já falamos por aqui, que a discussão Economia de Francisco e Clara é inspirada lá no Santos de Assis, justamente para nos dar um olhar de que dá para romper uma realidade e construir uma outra, de solidariedade e fraternidade. Nós estamos passando no Brasil por um período muito sui generis, né? Nós temos um governo totalmente genocida, atacando os direitos das pessoas, mas ao mesmo tempo a gente tem um modus operandi que, se fosse Bolsonaro, se fosse Ciro Gomes, se fosse qualquer outro governante, a gente veria da mesma forma uma lógica neoliberal de economia, que é aprofundar as desigualdades. Então, não é somente a mudança de um governo, mas é a mudança desse paradigma de sociedade que a gente tem que discutir. Então, uma sociedade que faça uma transição socioecológica, que reconheça os parâmetros da relação econômica a partir da ecologia, do meio ambiente, dos seres vivos e nós como seres vivos também. Então, outro parâmetro. Mas isso parece meio filosófico, meio nas nuvens, né? Como é que a gente chega a isso na realidade? Então, nós temos feito uma discussão ampla na sociedade, desde 2019 para cá, com encontros e debates, falando sobre economia política mesmo, economia popular política, que é discutir por que o preço da comida tá mais alto, por que o gás aumentou, por que essa lógica de privatização nos levou a esse caos econômico que nós estamos vivendo. E a partir desses problemas, nós estamos constatando é preciso outros modelos. E outros modelos exigem que a população esteja empoderada em exigir isso. Por exemplo, um governo popular, depois vencendo essa tragédia que nós vivemos de governo Bolsonaro, precisará ter uma população conectada a um processo político de fala. Economia, a gente precisa de renda básica universal. A gente precisa da taxação das grandes fortunas, rompendo com os impostos que prejudicam os mais pobres. Então essas discussões a gente tem feito e tentado chegar nas comunidades, sobretudo comunidades católicas, porque acaba tendo esse negócio do Papa Francisco, né? Acaba abrindo novas igrejas para que nós nos aproximemos e colocados esses pontos que são fundamentais, que é da discussão da economia política. A economia hoje é negócio do mercado e a gente precisa retomar a economia para a vida das pessoas. Os interesses das pessoas e das populações nos bairros onde elas estão colocadas. E aí, estamos realizando, além de encontros, a concretização dos 10 princípios para se viver uma economia de Francisco e Clara, que é se viver uma economia nova. Nós temos falado que a discussão primeira passa pela ecologia integral, reconhecer a vida do planeta à sua volta e qual a importância de que nós reconheçamos as novas formas de relacionar-se com o planeta. Não só reconhecer aquilo como natureza, mas, na verdade, reconhecer que nós todos somos natureza. A segunda ideia é de desenvolvimento integral, né? Um desenvolvimento humano integral que não reconheça só os interesses do mercado, a exploração da terra,
a expropriação dos seres vivos, mas reconheço um desenvolvimento humano. E a terceira, para parar por aí, né, os princípios, é esse reconhecimento que o capitalismo ele é uma economia de morte, né? É uma economia que está baseada na apropriação da vida das pessoas por meio do capital e do enriquecimento de grupos menores. Então, não dá para naturalizar o capitalismo e falar que dá para existir um capitalismo mais humano. Nós precisamos de um outro sistema. O outro sistema vai vir de onde? É de cima para baixo? Não. Ele é um processo cultural de discussão nas comunidades, de fomento a essa nova transição dos seres vivos, que passa pela necessidade de reconhecer esses valores que são tão caros a nós, a partilha, a solidariedade, a cooperação, a colaboração. Se nós basearmos políticas de trabalho, de economia, de saúde, de educação, a partir dessas premissas, a gente faz uma transição do sistema. Então não é de cima para baixo, mas é no meio do povo, e é isso que nós temos dedicado nesses últimos 2 anos a trabalhar, Thalita. O Eduardo, como que é a aceitação quando vocês chegam? Porque isso não acontece só em São Paulo, né? Acontece no Brasil todo. Como é assim vocês chegam nesse, como você trouxe, mais católico, e entra nessa discussão sobre economia? Porque eu imagino que falar sobre capital, sobre capitalismo, é um assunto complicado. Mas, infelizmente, a gente vive nesse momento, como você também trouxe, essa alta, né, do preço dos alimentos, do preço do combustível, do preço do gás de cozinha, e utilizando esses exemplos, vocês conseguem fazer com que as pessoas compreendam o porquê dessa situação estar assim. Por que a privatização, por exemplo, faz com que os preços aumentem? São exemplos práticos que fazem com que as pessoas consigam entender? Certamente, porque a primeira coisa que aconteceu foi a gente elaborou coisa demais, a gente elaborou um mundo novo na cabeça da gente e só foi perceber que falar com o povo é falar a partir das suas dores, das suas realidades. Então você encontra numa comunidade eclesial, reúne depois da missa, e aí você faz um círculo e você não vai começar a fazer uma reflexão. Você vai beber aqui de Paulo Freire, né? Você vai fazer o quê? Você vai pegar a palavra geradora. Vocês estão endividados? O que está doendo ali na sua vida mais? É a drogadição? É a violência da comunidade? É o SUS que não está atendendo a sua família e você está com um monte de exames atrasados? E esses problemas começam a gerar o concreto da economia. Porque a gente percebe que o SUS está sendo sucateado, há muitos anos já é sucateado, e que investir, como já se investe na iniciativa privada, é para um dia não ter mais SUS, então a gente precisa lutar de um investimento econômico para o SUS real. O endividamento é uma lógica dos bancos perversas que tem feito as pessoas ficarem mais endividadas, sufocadas, com juros que vocês já ouviram sempre aqui o professor Ladislau Dalbor, que nos acompanha, falar que o Brasil é uma suíte dos bancos, porque eles fazem o que querem no Brasil com juros abusivos. Então a gente começa a trazer a palavra para o concreto. Depois da palavra para o concreto, a gente percebe que a gente não faz nada sozinho e que a gente precisa, além da conscientização dos nossos, promover movimentação. Então é exigindo com um orçamento participativo no bairro que a gente possa questionar a realidade à volta e começar a fazer debates, por exemplo, o orçamento participativo é educativo chega na escola. Como é que a escola pode, com a disciplina de geografia e de matemática, desenvolver, por exemplo, discussões sobre economia? A juventude vai se empoderando. A gente fez isso com um colégio católico e tem sido super interessante, que eles têm pensado o bairro não naquela ótica de solidariedade caritativa, né? Que você faz, ajuda o pobre, você acha que você está fazendo alguma coisa. É claro, você ajudou o emergencial, mas você não está mudando uma estrutura. Quando você promove um orçamento participativo e os jovens começam a se empoderar sobre o seu bairro, começa a ter uma movimentação de pensar a realidade. E isso cativa, isso promove mudança, e, sobretudo, tem nos ajudado a chegar nas comunidades, não com muita teoria formulada. Na verdade, é com o desejo de construir esperança. E o desejo de construir esperança se dá a partir do problema concreto, a organização em coletivo. É a fórmula que o povo já concebe há muito tempo. E até a gente fala de nova economia, mas a gente até tem sentido que isso tem sido um erro para nós. Porque, na verdade, as economias estão vivas. Por exemplo, os indígenas vivem uma economia comunitária. Eles nem reconhecem essa palavra economia.
as comunidades periféricas, muitas vivem, né, a economia solidária. No Brasil, nós temos mais de 140 bancos comunitários vivendo uma economia solidária, uma economia cooperativista, uma economia do crédito solidário. Então, essas ferramentas sociais, elas precisam tomar visualização na sociedade. As pessoas precisam compreender que existem ferramentas para superar esse desemprego. A agroecologia está aí para nos mostrar como a gente pode desenvolver projetos de superação da fome. Então são ferramentas populares, autogestionárias, que no momento que a gente está vivendo de governo como esse que abandona o povo, nós podemos recriar a esperança a partir de um projeto popular. Isso fortalece o quê? Fortalece o movimento social, fortalece a participação nas eleições partidárias, que o povo vai estar mais ativo. Então a gente rompe um abismo que a gente sente muitas das vezes largado, que é a discussão de projeto com o povo e o povo formular. Isso é um projeto rápido, Thalita? Não, é um projeto que, por exemplo, a gente tem desenvolvido um projeto que a gente chama Casas de Francisco e Clara, que é justamente fazer no bairro um espaço territorial. Tem em Florianópolis já surgindo a primeira casa com o Padre Wilson, que é uma casa onde reúne a Associação de Moradores, a comunidade de matriz africana, os católicos, o pessoal do movimento social tal, que se reúne e fala: o que a gente vai fazer de luta política econômica? A gente vai lá na Assembleia da Santa Catarina, ali, a Legislativa, e vai fazer uma pressão para o investimento em bolsas de auxílio emergencial para o povo. Vamos fazer isso. Então, essa organização do coletivo é o maior exemplo que a economia de Francisco e Clara tem nos mostrado, né? Mobilização forte para a gente superar essa economia neoliberal, que é uma economia que mata, que exclui. E isso é o que a gente tem, enquanto brasileiros, levado de contribuição para a discussão global, né? Porque todos os países estão aderindo a essa discussão, mas cada um numa perspectiva, e eu acho que a América Latina tem muito a contribuir junto com a África, que é essa perspectiva dos países que sofrem de um neocolonialismo econômico, das estruturas de morte como racismo, como machismo que perpetuam-se, e a gente precisa mostrar um rosto latino-americano, sul-africano, que mostra um caminho a superar as mazelas que foram historicamente construídas no nosso país, que mostram esse país que a gente olha e fala: não é nosso, porque não tem o rosto do povo, não é popular, não é solidário, mas isso tudo está vivo, subsistindo, sobrevivendo nas margens, nas periferias. Então, a pandemia nos assustou muito por termos afastado dessa participação local com o povo, mas eu acho que agora a gente toma muito fôlego para retomar isso, com esse cenário já de redução das mortes, para que a gente retome isso, trabalho comunitário. Então, estamos espalhados no Brasil nessa discussão, e isso nos alegra muito, Thalita. São tão bacanas essas informações que você nos traz, Eduardo, porque você nos traz essa esperança de que é possível mudar, é possível transformar essa economia que a gente tem. Os passos são pequenininhos, mas faz muita diferença, né? E eu vejo o quanto o pessoal que nos acompanha aqui no Bom para Todos gosta de te ouvir falando, o pessoal comenta, e é isso, você traz essa esperança para a gente em relação às novidades, é muito bacana. O Eduardo, inclusive, participou no ano passado com a gente trouxe, assim, um pessoal super bacana que faz parte da articulação Minha de Francisco aqui para o Bom para Todos, e daí eu gostava tanto de todo mundo, falava assim: não, olha, volte mais vezes, e acabou que passou um ano e eu não voltei a falar com o Eduardo. Então é tão bacana te ouvir agora, sabe? Agradeço demais. Vamos continuar em contato, assim, vocês vão fazer esse encontro amanhã, vamos ver se a gente consegue marcar para a próxima semana ou para outra, para você trazer esse balanço de como foi essa discussão e nos mostrando o que está sendo discutido em outros lugares do mundo em relação a essa nova economia possível. Como você disse, não nova, né? Já existente, mas que propõe uma transformação no que a gente tem hoje. Então, assim, muito obrigada, sou muito agradecida sempre pela sua participação e pelo modo como você coloca, de forma tão simples, essas novas possibilidades, viu? Um beijo grande para você e a gente volta a se falar. Nos falamos. Obrigado, Thalita. Saúde para todo mundo, e amanhã todos juntos nesse Fora Bolsonaro por uma economia de Francisco e Clara.